Segunda de Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo 1. O tema da mensagem de hoje é aprendendo a superar os nossos medos com o rei Josafá. Eita, rapaz, Jesus vai falar conosco nessa noite, amém? A começar daqui do meu coraçãozinho, amém? Todo mundo tem medo, né, gente? Tem uma pessoa nessa vida que não passe por isso. Então vamos ler aqui primeiro, no versículo 1 até o versículo 3. Eu quero compartilhar com você no decorrer da palavra. Ó, versículo 1, 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 30. Eu trouxe a Bíblia de Atalaia aqui, mas eu coloco os versículos todos anotados no meu esboço para eu poder ir fazer uma palavra mais fluida com vocês, tá? Mas vocês procurem aí 2 de Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o 30. Diz assim no primeiro versículo: algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto dos Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram ao rei Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Azazão Tamar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para todo o povo de Judá, para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio para Jerusalém. A grande pergunta é, na verdade, a grande afirmação não é uma pergunta. Todos nós temos medo de alguma coisa. Todos nós tememos um fato. Todos nós estamos sujeitos ao medo. O medo surge quando nós enfrentamos ou nos sentimos incapazes de dar solução a algo ou a alguma coisa. Mas será que medo é sinônimo de fraqueza? A Bíblia vai nos responder, né? E na palavra de hoje, nós veremos, com o exemplo do rei de Judá, Josafá, que teve uma experiência com Deus a partir de uma situação de muita ameaçadora, que a princípio trouxe medo ao coração de Josafá. É importante entender que nesse contexto, o rei Josafá era um rei muito temente a Deus, que tinha um exército muito numeroso. A Bíblia vai dizer que aproximadamente o exército de Josafá tinha 1.700.000 soldados. Olha que exército poderoso. Mas o rei Josafá se depara de acordo com uma circunstância, com alguma coisa ameaçadora, apesar de todo o seu poderio de guerra, que trouxe medo ao seu coração. E hoje você e eu vamos talvez nos identificar com aquilo que ele viveu. E vamos ver qual foi o comportamento que ele teve para conseguir sair dessa situação. Essa palavra foi gerada hoje para ajudar a mim e a você a entender que o medo bate na porta de todos nós, com muito mais frequência do que nós admitimos. Mas a grande questão não é o medo bater na nossa porta, porque ele vai bater todo dia. Ou um dia sim, um dia não, mas sim, se nós vamos abrir a porta do nosso coração para ele habitar e fazer morada no nosso coração. Porque tem um medo natural do homem, né? Tem uma circunstância diversa, o medo, o homem, por um sistema de autodefesa, ele tem um medo que automaticamente dá uma paralisada nele. É uma autodefesa. Mas tem um medo também que é um medo patológico, que se torna uma patologia. O homem sente medo de tudo, de qualquer coisa que apareça diante dele. Então talvez você possa aqui nessa noite se identificar com essa experiência, e essa palavra vai nos ajudar a entender isso e a vencer esses temores e medos que tentam controlar a sua vida, a sua mente e o seu coração. Porque se tem uma coisa que Deus quer nos fazer nessa noite, sair daqui de uma forma confiante, vibrante, crendo, confiando que o Deus da palavra é o Deus que vai nos sustentar, do início até o fim, meu irmão. Porque Ele é fiel. O medo ele é definido como um sentimento de grande inquietação diante de uma noção de um perigo real ou imaginário. Existe um perigo real, você vê com os seus olhos, mas às vezes você está com tanto medo que você começa a tirar esse sentimento de medo real para um medo imaginário.
começa a dar tamanho para os seus medos, para um tamanho muito maior do que ele de fato é. Você começa a colocar os seus olhos no lugar errado, achando que por conta da circunstância você não vai vencer. Josafá estava fazendo isso. Ele tinha um exército poderoso. A Bíblia vai dizer que Josafá seguiu os passos do seu pai e que ele seguiu os passos de Davi. Ele era um homem temente, ele era um homem que vinha de muitas vitórias. Vivendo triunfantemente, temendo ao Senhor. Mas mesmo assim, não importa se você é novo convertido, se você já é velho de igreja, se você já é um pastor, se você é um líder, isso é coisa que dá em gente, irmão. E não importa a sua idade, não importa se você é muito maduro, se você é muito novinho, medo é coisa que dá em gente. Dá em mim e dá em você. Por mais que você tenha toda uma estrutura montada, por mais que você tenha todo um cenário favorável a você, ainda assim, lá no fundo do seu coração, lá no seu íntimo, você em algum momento vai balançar, assim como o rei Josafá. E o texto de 2 Crônicas 20, do primeiro versículo até o 30, tem muito a nos ensinar, porque ele nos mostra claramente como sair de uma situação de medo para uma situação de superação. Amém, irmãos? Apesar de nós não vivermos numa realidade como das guerras antigas do Antigo Testamento, porque quando fala de guerra, ele está falando de batalha mesmo, que os homens puxavam as suas espadas e iam para campo, para batalhar, para guerrear. Na grande maioria dessas batalhas, eram guerras que eram destinadas por conta das questões de posses territoriais. Mas nós podemos usar essas lutas, essas guerras, essas batalhas que o povo de Israel, que o povo de Judá passava e enfrentava todos os dias, como coisas cotidianas da nossa vida, para entender que nós também enfrentamos as nossas guerras. O que é um fato, afirmar que elas podem, as nossas guerras e os nossos medos, podem vir a partir de situações visíveis e invisíveis, externas ou internas, no âmbito natural ou no âmbito espiritual. E acreditem, a grande maioria dos nossos medos e das nossas guerras são vencidas, não são de fora para dentro, mas são daqui de dentro para fora. Do teu interior para o exterior. Porque o que importa é como está o seu coração, aonde está a sua convicção, aonde estão os seus olhos. Aonde você tem colocado a sua confiança? No texto abaixo, Josafá, que era rei de Judá, estava sob uma grande ameaça de um povo inimigo muito poderoso. Vamos analisar esse texto. Do versículo 1 até o versículo 2 é anunciada uma ameaça para Josafá. Ele estava lá de boa, vivendo a vida dele cotidianamente, reinando sobre Judá, cheio de responsabilidades normais, como eu e você, conta para pagar, um problema para resolver, quando de repente uma ameaça chega diante dele com uma notícia estrondosa. Os amonitas, os moabitas e os meunitas estão vindo, já conquistaram terras próximas a nós, e eles querem matar você, eles querem acabar com o Judá, eles querem conquistar a cidade de Judá. Josafá estava diante de uma ameaça temida por todos, porque apesar de ter um exército poderoso, o exército que vinha contra Josafá, ele tinha uma fama, e eles eram considerados como um enorme bando de vândalos. Eram pessoas, porque, não sei se você sabe, mas na guerra, principalmente as antigas, existiam leis, regras, de ataque, de defesa. Mas esse povo que vinha contra Judá, eles não cumpriam regras, eles nem anunciavam guerras, eles chegavam saqueando, acabando com tudo. E Josafá, quando, pelo histórico, da forma como eles haviam conquistado as outras terras, Josafá, quando se depara com isso, vê o tamanho do seu exército e olha para o tamanho do exército deles, para a agressividade, para tudo que vinha diante dele, de uma forma diferente. Josafá, a Bíblia vai dizer no versículo 3 que Josafá teve medo. Como assim? O homem de Deus teve medo? Teve, irmãos. Teve medo. E esse foi o sentimento dele. Josafá era um rei, mas antes disso ele era uma pessoa. Lembra que eu falei? Medo é coisa que dá em gente. Um ser humano, assim como eu e você, ele estava numa situação difícil. Alguns de seus homens trouxeram a ele essa notícia. E ninguém gosta de se sentir ameaçado, né, irmãos?
Ninguém gosta de se sentir ameaçado. Temos por instinto a reação de proteger a nossa vida. No caso, ele tinha a responsabilidade ainda muito maior do que a proteção própria. Ele, além de zelar pela sua própria vida, irmãos, ele era líder de uma nação que precisava proteger todos aqueles que estavam com eles. Olha o tamanho da responsabilidade de Josafá. Pensa em você, indivíduo. Quando alguma coisa difícil acontece com você, que pode afetar a sua casa, com 5, 4, 3 pessoas, 2 pessoas, como é que fica o teu coração? Você imagina a responsabilidade desse homem, rei de Judá, preocupado com o tamanho vandalismo que os inimigos vinham contra ele. Da mesma forma, irmãos, as circunstâncias estão aí para nos assustar. Doenças, epidemias, dívidas, desemprego, divórcio, falta de perspectiva, solidão, problema com os filhos, com o marido, com a mulher. Notícia é que não falta, irmãos, para alimentar todas as nossas ameaças e medos. Às vezes é um problema financeiro, a conta não fecha. Você lá coloca no papel, Senhor, meu Deus do céu, não está fechando. Irmão, quando não fecha, eu não estou falando de irresponsabilidade, tá, irmãos? Estou falando aqui de uma vida responsável. É olhar para o Senhor, Senhor, o número é esse, eu não tenho esse número, eu preciso de um milagre. A situação do meu casamento é essa, eu não consigo resolver, me dá sabedoria, me dá estratégia, me dá direcionamento. O meu filho está nessa condição, Senhor, eu não consigo resolver, eu não consigo alcançar mais o meu filho, a minha esposa, o meu marido, o meu tio, a minha tia, o meu parente, com uma simples conversa. Parece que há uma barreira quase que intransponível entre nós. O coração está tão fechado que eu não consigo mais alcançar como eu alcançava ele anteriormente. Irmãos, circunstâncias estão aí para nos assustar. Terceiro ponto, ele foi ameaçado, ele teve um sentimento de medo. E qual foi a atitude de Josafá em relação a essa ameaça e ao sentimento que ele teve? Ele fez o completamente ao contrário do que eu e você talvez faríamos. A atitude dele foi de total dependência a Deus. Porque no próprio versículo 3, quando ele começa dizendo que Josafá teve medo. Mas o que ele fez logo em seguida? Com o medo dele, ele orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio para Jerusalém. Nós precisamos, assim como Josafá, diante das circunstâncias, diante dos nossos medos, dos nossos temores, reafirmar um compromisso de total dependência de Deus. E não tomar decisões precipitadas. Porque na hora das ameaças, na hora que somos amedrontados, principalmente quando nós precisamos tomar decisões rápidas, pontuais, o que é comum a todos nós? Tomar qualquer decisão. E uma coisa que o nosso pastor fala e que eu gravo sempre: quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho. Quem não sabe, eu vou aqui refazer a frase dele. Quem não sabe a quem pedir socorro, vai aceitar qualquer tipo de socorro. O rei Josafá, por ser rei, ele tinha profetas ao seu redor. Ele tinha conselheiros ao seu redor, anciãos ao seu redor. Mas a primeira coisa que o rei Josafá fez não foi: Fabiano, olha, você é meu amigo, você é homem de Deus, eu vou... Não, o que eu faço? Não, o que o rei Josafá fez? Ele orou a Deus. Ele foi logo na fonte que poderia dar a salvação a ele. Ele reconhece que mesmo sendo rei, que mesmo tendo todo o poder, que sendo alguém de influência, alguém que bastasse ele, estalar os seus dedos, a coisa acontecia, porque ele era privilegiado. Ele decidiu render o seu coração. Ele decidiu abrir mão de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele tinha, para olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro.
Uh! Aleluia. Se quando ele recebeu a notícia ele tivesse apavorado, ele tivesse, sabe, permitido que os piores pensamentos alojassem a sua mente, deixado o seu coração sendo dominado pelo medo, ele não teria condições de ouvir a voz de Deus e muito menos de transmitir segurança para o povo. Porque Ronaldo, ele não só orou a Deus, ele influenciou todo o seu povo a fazer a coisa certa. E quando a gente está no sufoco, meu irmão, a tendência é que está perto, entrar no mesmo sufoco que a gente. Também querendo dar todos os tipos de solução. Lembra que eu falei, Alonice, que essa palavra é para todo mundo? É para mim. Porque todos nós passamos pelos nossos temores, os nossos medos. Mas Josué fez a coisa certa. Ele fechou a porta do medo, substituindo o temor natural do homem, porque ele sentiu o temor natural, por uma atitude espiritual cheia de coragem. Então, meu irmão, coragem! Coragem para fazer o que é certo, coragem para lutar com as armas corretas. Faça a sua parte, Deus com certeza vai fazer a dele. Repita comigo, coragem! Mais forte, coragem! O que nós sabemos sobre Deus faz muita diferença no enfrentamento das nossas batalhas do dia a dia. Quanto maiorem forem as nossas experiências ao lado do nosso Deus, quanto mais fatos nós conhecermos sobre as suas ações na história, maior será a nossa confiança nele e a nossa capacidade de reagir. Porque para toda ação ela vai pedir de nós uma reação. Só que se você reagir de qualquer forma, você cai no primeiro buraco, você tropeça nas próprias pernas, nas próprias decisões. E por que muitos cristãos se desesperam na hora da adversidade? Porque faltam o conhecimento do Deus que dizem servir. Irmãos, Davi disse no Salmos 20, no versículo 7, uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Salmos 121 diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem de ninguém. Então reconheça, assim como Josafá, tem uma atitude de dependência e de influência, a começar do seu coração e da sua família. Meu irmão, o barraco pode estar caindo, mas você tem que estar firme. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa igreja pode acabar, mas se o seu coração estiver firme em Jesus, ela não acaba nunca. Essa igreja pode desmoronar, estruturar, acabar alguma coisa aqui. Mas se o nosso coração estiver firme, se a nossa família estiver alicerçada, influenciada pela palavra certa, pela motivação correta, nada se acaba, nada se perde. Porque tudo isso aqui tem o seu lugar. Tudo isso tem o seu lugar. Mas o importante são as convicções que foram geradas no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para quê? Para eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia! Versículo 3 e versículo 4. Versículo 5. Além de dependência, ele reconhece a soberania de Deus. A gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio novo do templo. E Josafá, a partir do versículo 5, se pôs de pé no meio deles. E orou assim: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores da terra diante do Teu povo de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, Teu amigo.
O teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, seja guerra, ou doenças, ou falta de alimento, então nos ajuntaremos em frente deste templo, onde o Senhor mora. E no nosso sofrimento clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Agora, Pai, os amonitas e os moabitas, junto dos edomitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora eles nos pagam assim. Eles estão nos atacando para nos expulsar da terra que o Senhor nos deu para sempre. Quantas coisas vêm à nossa mente, irmãos, para nos dizer que tudo pode terminar mal, quando tudo o que mais queríamos era apenas viver uma vida tranquila, sem desafios, quase que diários. Seria o melhor dos mundos, irmãos. Só que repita comigo, isso aqui é selva. Essa vida é selva, irmãos. Essa vida não é poesia somente. Tem muita poesia, tem muita coisa linda, tem muita coisa maravilhosa, mas a vida é guerreiro, ó. É selva. É selva, você não pode se enganar. Você não pode viver um evangelho enganado. Vivemos épocas que parece que precisamos matar um leão por dia. Sentir medo diante de algo difícil é quase inevitável. Só que você não é um fraco por isso. Mas o que você escolhe fazer a partir da ameaça que você sofre vai fazer toda a diferença no curso da sua vida. O que você faz diante de uma ameaça? Tudo é uma questão de decisão, de perspectiva e de confiança em Deus. Olha o que Jesus vai dizer em João 16:33, irmãos. Nesse mundo vocês terão aflição. Mas o que ele continua dizendo? Tem de bom? Por quê? Porque eu venci o mundo. A nossa vitória está no nome de Jesus. A nossa vitória não é furada. A nossa vitória não é respaldada em qualquer coisa. A nossa vitória está no nome de Jesus. E quando ele diz que nós teremos aflições para estarmos tranquilos, ele garantiria a tranquilidade do nosso coração. Porque foi ele que venceu. E se ele venceu, nós também vencemos. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmão? Ou seja, precisamos estar conscientes de que as lutas acontecerão mesmo. E por isso, precisamos aprender a nos posicionar. O problema é que tem muita gente que quando vê a aflição, fica igual um bananada. Ai, meu Deus, acho que agora não vai dar. Irmãos, preste atenção. Aquele medo inicial pode provocar isso em você. Mas, lembra, conhecer a história de Deus e todas as vitórias, conhecer a Bíblia, conhecer as histórias bíblicas, fazem de você mudar o comportamento de um medroso para alguém que supera, para alguém que é corajoso, para alguém que é dependente, para alguém que sabe confiar do início ao fim. Meu Deus, e como é difícil confiar do início ao fim. Como é difícil, porque a grande questão aqui, do medo e da superação dele, é constância. Constância na confiança, constância na convicção, constância de que o choro, mesmo que dure a noite toda, de manhã a alegria vem. Constância na esperança, numa esperança que não é morta, mas na esperança que está baseada em Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Não tem para onde correr, irmãos. Para de fugir. Para de correr. Para de dar voz a vozes que tentam trazer aprisionamento à tua alma, à tua mente, ao teu coração. Ouça a voz de Deus. Corra para os pés do altar. Corra para os pés do altar. Ore, jejue, faça o que precisa fazer.
Faça a declaração de que Deus é soberano. Exalte a Ele. Porque se você e eu ficarmos só como espectadores de sentimentos como esse, nós já entramos nessa guerra derrotados. Mas Deus não te chamou para ser um espectador da tua história. Deus te chamou para ser um protagonista. Protagonista, irmãos. É Jesus brilhando em você. Como Josafá. Senhor, olha, eu sou até alguma coisa aqui, me consagraram rei, me levaram, disseram que eu tenho esse valor. Não, mas peraí, a minha confiança não está nisso não. Os amonitas, eles estão vindo, eles são um povo terrível, que fazem ameaças, que destroçam tudo, que fazem, e acontece com o meu povo. Peraí. Senhor, eu oro ao Senhor a primeira vez. Primeira coisa que eu faço é isso, ó. Dobro o meu joelho, eu vou para o pó. Tem uma frase aí do pentecostalismo, né, dos pentecostais, que fala, né? Antes de botar a boca no trombone, bota a boca no pó. Aleluia. Antes de você botar a boca no trombone e sair falando qualquer coisa sobre a sua circunstância, sobre uma coisa que está amedrontando você, que está afrontando você, que está ameaçando você, coloca a boca no pó. Dobra o joelho, irmãos. É uma linguagem figurativa, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Porque, além de reconhecer, de declarar que o Senhor é soberano e de depender de Deus diante de uma ameaça, de um medo que ele sentiu, ele faz esse pedido humilde. No versículo 12, ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos o bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. É preciso ter humildade. Josafá era confiante dele mesmo. Ele achava que podia vencer porque era preparado e invencível. Não, a resposta é não. Josafá apresentou a Deus a sua situação em humildade, reconhecendo que ele mesmo nada podia, e declarou a grandeza de Deus e a sua confiança no poder daquele que cuidava dele. Irmão, Josafá não sabia fazer nada além de olhar para o alto, da onde via o socorro e o alívio dele. Ali estava a vitória de Josafá. Ele não olhava para o anel que ele carregava, com um brasão que identificava ele como rei. Ele não olhava para as suas vestes reais. Ele olhava era para o alto. Olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção, verei o testemunho. E o resto eu não sei cantar, irmão, eu sei que a música é assim. É isso. Porque olha só, ele se apresenta diante de Deus com humildade e confiança. Porque tem um ponto aqui, Ronaldo. Ele precisa entrar com humildade. Para quê? Porque Deus tem estratégia para cada batalha que você vive. Cada batalha Deus tem uma estratégia diferente. Versículo 13, todos os homens de Judá estavam ali de pé, em frente do templo, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e até as crianças de colo. 14, de repente, uau! O Espírito de Deus desceu sobre um levita, que estava ali no meio do povo, se chamava Jaaziel. E era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias, neto de Benaías, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jaaziel disse: povo de Judá,
moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Escutem isso, o que diz o Senhor. Não tenham medo, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Amanhã vocês os atacarão, quando eles vierem pela subida de Ziz. Vocês se encontrarão com eles no fim do vale que dá no deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, vocês não terão que lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará cada um de vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem, nem fiquem com medo. Marchem contra os inimigos amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. O Senhor começou a traçar estratégias, demonstrando a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Por quê? Porque ele sabia que onde o inimigo se encontrava e por onde eles vinham. Deus sabia tudo. Lembra que eu falei que o povo inimigo não tinha regras? Atacava de todas as formas, a qualquer momento, a qualquer hora, com muito vandalismo, fazendo as piores arruaças possíveis. Eles não cumpriam regras. Deus sabia disso. Deus sabia. E não tem ninguém nessa terra que seja capaz de enganar a Deus. Que seja capaz de fugir da ira de Deus. Fugir da justiça de Deus. Ou seja, Judá nunca seria pega de surpresa em uma emboscada. Deus, da mesma forma, está livrando você hoje, homem e mulher, de emboscadas que talvez foram preparadas contra a tua vida e a tua família. Quantas vezes nós falamos aqui, milagres visíveis e invisíveis, irmãos, contra-ataques do inferno, mas o Senhor com mão forte e poderosa, mão forte e poderosa, nos livrou de todas elas. Segundo ponto, haveria vitória sem haver luta corporal. Aqui está a contradição do estilo de vida que os guerreiros estavam acostumados a vencer as batalhas. Duas afirmações de comando de Deus, mas que pareciam que estavam se contradizendo. Numa parte do versículo ele diz para o povo: amanhã vocês atacarão quando eles vierem pela subida de Ziz. Eles estavam acostumados. Eles eram guerreiros. Eles eram valentes. Eram habilidosos com espada, com escudo. Estavam acostumados a combater o combate. Era um exército vitorioso. Mas logo em seguida vem uma segunda frase de Deus para aquela situação. Mas espera aí. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Que negócio é esse, meu irmão? Não, peraí. Eu tenho as ferramentas certas, eu tenho o método certo para vencer as batalhas. Eu já estou acostumado, eu tenho experiência. Eu já vivi isso. Eu já senti isso. Eu sei como vencer, eu sei como fazer técnicas. Eu já recebi um conselho que me fez vencer lá atrás. O Senhor faz novas todas as coisas da forma dele, do jeito dele, do momento dele, na hora que ele quiser. E a estratégia que de repente você tem adotado durante anos e anos e anos para as circunstâncias da sua vida, mas que já reparou que agora parece que não está dando certo, Deus está aqui para dar uma nova para você. Porque os seus filhos nunca ficam desenganados, nunca são enganados, irmãos, nunca são desamparados. Deus dá a estratégia certa, as armas certas. Talvez a arma que você está acostumado a lutar não é a arma que você vai vencer esse medo de hoje, esse medo de agora.
Semana passada o Emerson falou sobre isso aqui, no louvor. Foi semana passada, retrasada, quarta-feira, alguma coisa assim. Quarta-feira. Ele estava falando sobre Pedro. Homem valente, brabo. Quando pegaram Jesus, tentaram prender Jesus, a primeira coisa que Pedro fez foi puxar a arma dele, cortar a orelha do soldado romano. Só que Pedro não estava entendendo uma coisa. Ele não havia sido levantado ali naquele momento para lutar com Jesus em favor da sua vida. A guerra que Pedro teria daquele cenário em diante foi a partir do momento que ele descobriu que ele deveria entregar a sua vida e não lutar pela sua vida. Jesus estava pronto naquele momento para entregar a sua vida e não para lutar pela sua vida. E Pedro, um homem valente, brabo, igual eu e você. E às vezes a gente é brabo pra caramba, né, gente? A gente é brabo, pensa que pode, que já está acostumado, eu já tenho experiência. Eu sou quase um vice-querubim. O óleo desce do azeite que passa na minha cabeça e vai. Nem passa perto da minha sombra, hein? Porque minha sombra está curando, hein? Ou melhor, passa perto da minha sombra. Pedro entendeu naquele momento, Rafa, como disse o Emerson, que Jesus não estava ali para lutar pela sua vida. Ele estava em outro tipo de guerra muito mais profunda. Ele precisava entregar. E Pedro não queria entregar a vida dele. Depois Pedro entregou, né? Ele entendeu lá na frente. Você está entendendo que são tipos de guerras diferentes que a gente precisa vencer? Com armas diferentes, com estratégias diferentes? Você está preparado para entregar, irmãos? Para se entregar? Se entregue. Porque o que aparentemente para Pedro foi um cenário de derrota, lá na frente Pedro triunfou. Viu um cenário de triunfo. O medo dele, o temor dele de se entregar, de sofrer como Jesus. O Emerson até fala, né? Que no final da vida dele, foram matar Pedro e prenderam ele numa cruz. Ele, não, vocês estão malucos. Eu não sou digno de morrer igual o meu Senhor morreu. Me virem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Pedro entendeu. Pedro entendeu que ele não estava lutando pela vida dele. Ele estava dando a vida dele por nós também. Assim como o mestre. Assim como você entrega a sua vida pelo seu filho. Assim como você entrega o seu coração com todas as suas forças. Pedro estava entendendo aquilo, irmãos. Que a luta que ele estava lutando era diferente. Era muito mais profunda e precisava de uma estratégia diferente. Então, para algumas pessoas, prestem atenção, o sentimento que eu estou tendo agora. Para algumas pessoas, não são para todas as pessoas. Está na hora de botar a espada no bolso. Está na hora de botar a espada no bolso e lutar com as armas certas. E lutar com as armas certas. Porque existem batalhas que serão necessárias esforço, dedicação, suor, empenho. E essas batalhas o exército judeu estava acostumado. Mas existem batalhas que só venceremos usando as armas espirituais. E 2 de Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, vai dizer que as armas com as quais nós lutamos não são carnais. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. E com elas nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas das nossas milícias não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Meu irmão, faz assim, poderosas em Deus. Isso, poderosas em Deus, para destruir toda e qualquer fortaleza, a começar das fortalezas que nós mesmos criamos na nossa própria mente, no nosso intelecto, por causa das nossas experiências e por tudo aquilo que eu já falei aqui.
Nada pode substituir a voz de Deus. É importante saber que quando Deus fala, Ele espera que os nossos próximos passos sejam cheios de atos de fé em direção a uma resposta. Porque a fé pede uma ação. A nossa fé pede uma resposta. Eu preciso falar que acredito, só que na hora da prática eu preciso fazer o que eu acredito. Versículo 18. Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor. E o quê? O adoraram. 19. Aí os levitas que eram descendentes de Coate e de Corá começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz bem alta. A batalha de Josafá passou a ser a batalha do Senhor, irmãos. Eles deveriam apenas dar passos de fé. Quem em sã consciência poderia imaginar que eles venceriam aquele bando de vândalos sem lutar, apenas cantando, apenas louvando a Deus? Seria um absurdo imaginar uma vitória embalada pela seguinte canção: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Então, irmãos, continue adorando, continue louvando a Deus, independente de qualquer circunstância, porque uma das armas poderosas em Deus é o louvor. O louvor liberta. O louvor quebra cadeias, o louvor vence batalhas, desfaz todo engano, nos leva para um ambiente da presença de Deus, onde nós rompemos com toda a incredulidade e dureza do nosso coração, onde nós rendemos o nosso coração e devotamos ele ao Senhor. É preciso, irmãos, ter essas confissões e atitudes de fé. Versículo 20, na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas deles, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Depois de consultar o povo, Josafá ordenou que os levitas vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus e cantando assim: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. No versículo 21 e 22, eles começaram a louvar, indo ao encontro de pessoas armadas até os dentes. Olha que cenário contraditório. Imagina todos nós aqui preparados para a guerra. A espada está aí, o escudo está aí, a armadura está aí, o capacete está aí, mas você não vai usar nenhuma dessas ferramentas. Você simplesmente vai se levantar como um exército poderoso e cantar, e louvar a Deus, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor, ele dura para sempre. Louvem ao Senhor, o seu Deus, porque o seu amor dura para sempre. Essa foi o comando do Senhor. E eu imagino alguns dizendo assim: cara, como é que nós vamos vencer essa batalha? Nós vamos morrer. Esse cara é maluco. E mais maluco sou eu que estou aqui acompanhando ele. Porque tem hora que a gente sente assim, né, irmão? Você ouve uma direção de Deus, você acha que é loucura. Só que você acha que é mais maluco ainda porque está acompanhando um suposto maluco. Para o mundo pode ser loucura, irmãos. Para o mundo pode ser loucura. Mas para nós é o quê? É o poder de Deus. Para o mundo parece ser loucura, mas para nós que somos filhos, é o poder de Deus, o poder dunamis de Deus. Eles tomaram uma atitude e foram ao encontro deles, dos inimigos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E o tempo, olha só, e o tempo em que eles foram louvando, Deus começou, o próprio Deus,
começou a colocar, aleluia, emboscadas. E os inimigos mesmos, entre eles mesmos, começaram a se destruir. E quando Josafá e o seu povo de Judá chegaram no local da guerra, todos os inimigos já estavam mortos. Louve ao Senhor nas dificuldades, irmãos. Quando tudo parecer perdido, louve, somente louve ao Senhor e tenha fé. Porque a peleja não é sua, a tua peleja, a tua guerra é de Deus. Faça declarações de fé e não fique exaltando o problema. Haja em coerência com a sua fé. Haja em coerência com a sua fé. Josafá fez isso, né? Ele citou um versículo aqui: confie no Senhor seu Deus, estarão seguros. Confie nos profetas dele, e tudo o que vocês fizerem dará certo. Agora tem gente que fica, né, exaltando o problema, colocando um tamanho, dando poder, e quanto mais as nossas palavras têm poder, quanto mais você reafirma um problema, quanto mais você reafirma uma ameaça, mais ele continua se tornando o Senhor da sua vida, da sua mente, do seu coração. Mais ele se torna um gigante cada vez maior. Versículo 22, logo que começaram a cantar, quem começou a cantar? Judá começou a cantar. O Senhor, Deus, causou confusão entre os moabitas e os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Aleluia! Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. E depois, os amonitas lutaram contra os moabitas, e os dois lados também acabaram se destruindo. O Senhor trouxe confusão no meio dos inimigos. Eles mesmos mataram uns aos outros. Persevere crendo e adorando, certo de que a sua vitória chegará. Tenha as melhores expectativas. Os nossos medos são vencidos na presença do Senhor. Quanto mais próximos de Deus, mais preparados estaremos para viver num mundo de constante turbulência. O povo de Deus sempre se destacou, irmãos, na história, como um povo de fé e de oração. Josafá teve fé e orou, e Deus agiu de forma sobrenatural. Repita aí comigo: o segredo da minha vitória está no louvor e está na oração. Fazem parte das nossas armas espirituais. Armas com que nós devemos, praticar todos os dias, para saber manuseá-las da forma correta. Sabe por quê? Porque o guerreiro não é só um guerreiro na guerra. O guerreiro é um guerreiro porque ele é alguém que é preparado como soldado. Para quando chegar no dia da batalha, ele saber usar corretamente a sua arma. Não adianta eu entregar na tua mão uma Bíblia e você não abrir a tua Bíblia. Não adianta eu falar para você aqui toda quarta, todo domingo, de manhã, de tarde, de noite, mandar mensagem, WhatsApp, eu fazer vídeo. Eu faço vídeo na Central Jovem, ninguém vê. Mas eu faço, eu continuo fazendo. É a fé. A fé que move montanha. Mentira, alguns veem. Todo dia. Todo dia. Se você não pegar sua Bíblia, não tiver um momento de devocional, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar vivendo a vida toda na aba do meu chapéu. Ô, Atalaia, flecha aguda, vem aqui, filha. Você que é magrinha, vem cá. Tem gente que vai viver a vida toda pendurada no teu ombro, no teu braço. E aí, tá preparada? Segura aqui. Tem gente que vai viver a vida toda. Deixa eu ver aqui um. Vem cá, Tiago, vem cá. Obrigado. Quero fazer um negócio. Vem cá, Tiaguinho, vem cá. Você que é magrinho. Você é grande, mas você é magrinho. Tem gente, irmãos, que vai viver a vida toda pendurada em você. Está preparado? Vou pegar no colo, tá? Segura aqui para mim. Tem gente
que você vai precisar a vida toda carregar. Só que olha só, eu peguei ele agora. O Tiago é levinho, magrinho. Já está pesando. Você imagina se Josafá tivesse uns bananadas do lado dele? Um exército assim, que ele precisasse carregar a vida toda. Irmãos, a nossa vida cristã, ela é uma vida prática. Ela é uma vida de fé diária. Que para você exercitar a sua fé, você precisa praticar todos os dias. Ela é como um músculo que precisa estar forte para você poder aguentar as coisas, as circunstâncias que vêm na sua vida. A sua fé precisa estar fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Porque vão haver momentos que você vai ter que carregar. Porque o cara não lê a Bíblia. O cara não ora. O cara não se fortalece. O cara não se reveste com as armaduras espirituais. E a Bíblia diz que você precisa fazer isso para quando chegar o dia mau. Porque quando o dia mau chegar, você vai estar forte, capaz de suportar os dias maus. Que isso, Atalaia? Dá glória. Você pode aplaudir o Tiaguinho? Irmãos, tem gente que você vai carregar até a porta do céu. Mas quando chegar lá na porta do céu, já era, irmãos. Ó, aqui, ó. Rapaz, eu estou aliviado, tá? Lá no céu eu vou ter descanso. Eu vou ter a glória eterna com o meu Pai. Irmãos, crie força nesses braços para fazer o que precisa ser feito. Revigore a sua fé. Porque se você não tiver uma vida assim, de oração, de jejum, o que vai acontecer? Você vai colocar os seus olhos no lugar errado, e você vai só viver uma vida de derrota, de derrota. Uma vida de oração é uma das formas mais eficazes para mantermos os nossos olhos firmados no Senhor. Quando eu abandono o quarto secreto, a intimidade, a devoção, a minha vida espiritual, ela entra em declínio. E não adianta, você não vai se lembrar dos triunfos. Você não vai se lembrar de quantas vezes o Senhor já te livrou. Você não vai fazer como Josafá, que diante de um medo se rende ao Senhor. Mas o que você vai fazer? Vai sair correndo para os braços do Alain. Vai sair correndo para os braços do primeiro que você encontrar na frente. Me dá aqui um abraço, porque eu estou tão mal hoje. Você vai tomar a atitude errada. Mas agora, a vitória e recompensa para aqueles que têm o posicionamento correto. Quando o exército de Judá chegou a um alto lugar no deserto, eles viram um chão coberto de mortos. Quando Judá chega no local da guerra, eles não encontram os valentes, os guerreiros, os inimigos. Eles só encontram um exército, mas de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí Josafá e seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de cargas, armas, roupas e objetos de valor. Irmãos, o exército de Judá levou 3 dias, pegando as coisas mais valiosas do exército inimigo, enriquecendo, levando riquezas para o seu povo. Mas havia tanto ainda que eles, depois de 3 dias, ainda assim não conseguiram levar tudo. A obediência radical à voz de Deus me fará colher vitórias muito além das minhas expectativas. Eles estavam preparados para combater e vencer uma batalha. Eles chegaram lá, eles não batalharam e ainda gastaram a sua força e a sua energia por 3 dias, Rejane, recolhendo as riquezas dos 3 povos inimigos,
tornando o seu povo mais rico, tornando o seu povo mais abençoado, tornando o seu povo mais próspero. E passaram-se 3 dias e ainda assim eles não tiveram força suficiente para pegar o restante das coisas que ficaram pelo meio do caminho. Eu profetizo que vai ser assim na sua vida, que você vai colher os frutos de uma obediência radical, de uma estratégia dada por Deus, e os seus olhos serão surpreendidos. Esse é o nosso Deus, aquele que cumpre o que diz, conforme a nossa fé em sua palavra. Cara, Efésios 3, versículo 20, ele é tão lindo, porque ele diz assim, ó: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Fabiano, me ajuda ali, mano. E no 4º dia, todos se reuniram no vale de Beraca e louvaram ao Senhor. É por isso que aquele lugar se chama Beraca até hoje. Depois os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém, celebrando. Eles saíram com medo, lembra? Com medo, confiante, voltaram, celebrando. Estavam contentes porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Uma luta que eles nem precisaram pelejar. Irmãos, eles tinham muitos motivos para se alegrarem. Porque quando chegaram ao acampamento inimigo, encontraram seus adversários mortos e o local repleto de riquezas. O vale da ameaça, o vale que era uma ameaça, virou um vale de bênção. O lugar de perigo se tornou um território da conquista. O ambiente de medo e tensão se transformou num grande palco de celebração. Deus é poderoso para reverter qualquer cenário, qualquer temor, qualquer medo e ainda assim nos surpreender. Então está na hora de curtir a sua vitória. Está na hora de celebrar a sua vitória.